nós estamos reunidos aqui, meus queridos irmãos, com o propósito de aprender um pouquinho, aperfeiçoar um pouquinho mais sobre as preces. E é por isso que nós desejamos a todos vocês que neste domingo lindo, abençoado e especial possa realmente esse nosso momento aqui fazer uma diferença na sua alegria, na sua paz, na sua harmonia. E é por isso que antes de começarmos os estudos relacionados a preces, eu convido vocês todos a fazer uma prece junto conosco. Fechem os olhos, respire pausadamente, profundamente. Senhor Jesus, agradecidos somos pela luz que nos ampara. Agradecidos somos por este momento tão nobre e especial, aonde tua presença amorosa nos guia e nos conduz. Permita que neste momento, sobre o estudo atento dos teus ensinos, tenhamos nós a capacidade de melhor extrair para a nossa existência os fundamentos do amor, da paz e da esperança. E desta forma, Senhor, rogamos neste momento que a tua mão nos guie e nos oriente. Que assim seja. Assim seja. Bom, então assim, concentrados, né, e com a alma em paz, vamos começar a estudar as preces. Hoje nós vamos falar sobre o livro Entre a Terra e o Céu. Foi ditado pelo Espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, e a data que tem aqui da introdução é de 1954. Então, um livro que já tem mais de 50 anos, né? E para fazer o resumo, eu estou seguindo essa obra aqui, que é A Vida no Mundo Espiritual, que é um resumo da FEB, de toda a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e a gente tem procurado percorrer, né, os livros da série, ou extraindo uma prece, ou fazendo um estudo. E esse livro é sobre uma, uma tarefa do grupo de espíritos do Ministério do Auxílio, né, que faz parte do nosso lar, igual a gente viu nos volumes anteriores, e eles vão fazer uma intercessão num processo intricado de obsessão. E todo esse auxílio começa com uma prece. É uma prece que eles começam a tentar entender como eles vão poder ajudar a pessoa que fez a prece, porque eles mesmos classificam essa prece como uma prece refratada. E aí, no primeiro capítulo, eles vão falar sobre isso. Então, nós vamos dividir em duas partes. Um dos capítulos nós vamos estudar hoje, o próximo no próximo vídeo, que ele vai falar, então, sobre o conceito de prece refratada no primeiro capítulo, mas depois de explicar o mecanismo de prece, e depois eles vão começar a descrever o processo de auxílio que vem a partir daí, né? Então, é o livro número 7 da série, de uma série que tem 11 livros, né? E convido vocês a ler, porque eu tenho certeza que essa introdução vai deixar muita gente com pulga atrás da orelha e com vontade de ler o restante do livro, né? Então, convido Carla e Fábio a lerem o capítulo. É um capítulo curto, com bastante informação sobre preces. Capítulo 1, em torno da prece. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece, e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório, reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo: a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, por meio dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir.
e, imprimindo significativa entonação à voz, continuou: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes mentais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a flux transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador. Por intermédio de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. Cada grau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a natureza paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que se enobrecem. Ideias e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. O mentor generoso fez pequeno intervalo, como a dar-nos tempo a refletir, e acentuou: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si as qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Quebrando o silêncio que se fizera natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Abstenhamo-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, aduziu Clarencio, bondoso. Digamos invocação. E acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais as responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos, de imediato, a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra.
Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir e que, em qualquer setor da existência, a vida responde, segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu benevolente e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se por fim no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre eles que o praticam, sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino, a que ninguém poderá fugir. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações sob suas diretrizes pede socorro com insistência. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. Eu vou começar falando então, até porque eu tive contato com o conteúdo um pouco antes que vocês, né? Eu achei muito interessante a noção de responsabilidade que tem nesse capítulo, né? E dele colocar que as forças da natureza também têm uma inclinação energética, que elas fazem súplicas para o Criador e que isso também é prece, né? Então o exemplo que ele dá da planta, que se eleva para o alto, é muito lindo sobre esse aspecto, né? Mas ao mesmo tempo, a planta, né, é só assim, eu tenho aquela direção de crescimento em direção à luz, ela não tem escolha sobre isso, e nós temos escolha. Então ele faz essa diferenciação entre prece e o que ele chama de invocação, né? E quando ele falou de invocação, na minha mente automaticamente veio essas pessoas, né? Quero fazer um pacto com a força sombria para conseguir o que eu quero. Então vou invocar, né, o Senhor das Trevas lá, em algum lugar suspeito, para poder fazer os pedidos que eu sei que não são corretos, né? Então eu quero que fulano se apaixone por mim, eu quero ganhar dinheiro fácil, eu quero facilidades, eu quero passar no concurso X, mas eu sei que eu não estudei o suficiente, né? Ou eu quero que meu time ganhe, e por aí vai. Todas as vezes que eu tenho que fazer um pedido, e eu sei que esse pedido pode ir contra o desejo da outra pessoa, automaticamente eu tenho que pensar, né? Que é isso? Que força é essa que eu estou movimentando? Que eu posso até estar chamando de prece, porque eu estou ali rezando para Deus fazer a coisa X, né? Mas que, de repente, do ponto de vista do Clarencio, é uma invocação, né? Quando ele fala em cada prece, tanto quanto cada emissão de força se caracteriza por um determinado potencial de frequência, e que todos nós estamos a todo momento cercados por inteligências. Então, o que e quanto a gente tem vibrado, exatamente como o Robson falou, as coisas, será que os meus pensamentos eles estão voltados para fazer um bem maior? Aquilo que eu peço, eu estou pedindo, considerando que aquilo não prejudique a ninguém, porque
qualquer uma das nossas escolhas, invariavelmente, se nós passarmos um concurso, várias outras pessoas não vão passar. Se nós formos classificados no emprego, outras pessoas não vão ser. Então, mas existe uma ordem por trás disso tudo que faz com que nós estejamos ali, nós sejamos classificados e os outros não, ou nós não sejamos classificados. Então, existe uma ordem nisso tudo, e o quanto a gente tem emanado para que as coisas aconteçam o mais ordenadamente possível. E aí isso me fez lembrar também o que o Haroldo Dutra Dias, ele fala, e tem várias palestras dele sobre esse tema, que, se eu não me engano, foi algo que ele tirou do próprio Emmanuel, que ele colheu da informação do próprio Emmanuel, que é com relação ao desejo central. Qual é o nosso desejo central? E ele explica que o desejo central é aquilo que passa a maior parte do tempo nos nossos pensamentos. Então, às vezes, a gente não está fazendo uma prece, a gente não está invocando, a gente não está direcionando diretamente as nossas intenções, mas se a gente cria uma rotina, né, daquele pensamento, aquilo ganha força, aquilo vira uma frequência, e essa frequência ela vai ser percebida, sentida e materializada, ou seja, alguém vai formar isso para que venha até nós. E isso vai desde um acontecimento, da presença de alguém na nossa vida ou não, até de uma situação de doença, e muitas vezes, quando nós nos depreciamos tanto, ou nos afundamos tanto nos pensamentos depressivos, ou de tristeza, ou de raiva, de contrariedade, na verdade a gente está contrariado contra a vida, contra as coisas da vida, contra a vida em si, contra a nossa vida. E aí nós não nos colocamos, não nos consideramos ou não praticamos o suicídio, porque a gente sabe que não será uma boa escolha. Mas a gente vibrou tanto para que a gente saísse da vida, porque a gente estava contra ela, que a gente acaba sofrendo um acidente, a gente acaba tendo algum desfecho que vai acabar numa morte que foi provocada pela força do nosso pensamento em desagrado em estar na vida. É interessante, Carla, porque esse trechinho que tu falou ali foi o que eu sublinhei aqui, né? Dessa questão da emissão do potencial que a gente tem, né? E é bem isso, e aqui nesse capítulo é interessante porque ele vai basicamente classificar as preces em 3 faixas, né? Aquelas preces que daí... Tem um outro livro, inclusive, que eu quero mostrar para o pessoal aqui, esse aqui é do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Ele tem um capítulo aqui, que é o capítulo 33, que fala... o título é Definindo a Prece, e ele é exatamente baseado nesse capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 1º, né? E aí aqui o Peralva faz uma divisão também baseada nesse capítulo aqui, nessas 3 faixas. Ele vai falar da prece vertical, e aí na vertical a gente entende aquela prece que a gente faz sentida para nos elevarmos mesmo, e termos solicitações ou ter uma aproximação com Deus, e a prece que vai transcender essas faixas energéticas e nos situar num padrão mais elevado para ter uma conexão com o alto, né? Essa é uma prece vertical, uma prece sincera, uma prece que nos conecta realmente com a essência divina, vamos dizer assim. A prece horizontal, que seria uma prece, sei lá, petitórios comuns. Deus, me ajuda com essa determinada tarefa, com essa determinada dificuldade que eu estou passando, né? Seria uma prece horizontal naquela faixa mais ou menos de vibração que eu estou situado. E aí depois o Clarencio vai falar daqui da invocação, né? Que daí o Peralva vai falar também que a invocação seria essa prece de uma forma negativa, né? Que aí eu me verticalizo mais para baixo, vamos dizer assim, né? Como se tendo essa noção de céu e inferno, né? Mais ou menos assim. Mas esse capítulo é muito interessante, né? Muito interessante, e cabe aí, como o Robson falou, nosso estudo e leitura, releitura, para a gente poder ter uma noção do que a gente consegue movimentar de energia, né? Para o bem ou para o mal, né? E a Carla também falou a respeito dessas questões, se a gente vibra muito tempo num determinado pensamento, numa determinada frequência, a gente acaba atraindo por afinidade, por sintonia vibratória, as questões que a gente está o tempo inteiro pensando, né? Então,
E tudo vai acabar se tornando uma prece, né? Ou se tornando uma energia capaz de atração, de atrair as coisas, né? Então, a gente, mais do que nunca, vale aquela máxima do Cristo, né? Orar e vigiar sempre os nossos pensamentos e as nossas condutas para a gente ter uma qualidade energética melhor mesmo, né? É isso. É interessante porque tudo que a gente fala sobre preces, tudo que a gente lê sobre preces, parece algo tão óbvio que eu fico pensando, nossa, mas isso é tão óbvio que eu não consigo entender. E porque eu não consigo praticar, né? Por isso. Mas esse ponto da verticalização da prece, né, trazido por Peralva, é muito interessante porque a gente consegue também fazer uma ponte com os primeiros vídeos que nós gravamos aqui, explicando o processo das preces pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele coloca que a prece é uma invocação, né? Que na verdade orar, rezar é invocar Deus. Mas veja que nós não estamos nos contradizendo quando expusemos esses dois pontos. Prece, invocação a Deus. Mas o termo invocação, ele tem sido usado e pensado sempre quando é chamar alguém para me auxiliar em alguma coisa. Eu quero passar nisso, eu quero tal emprego, eu quero que fulano goste de mim, eu quero que fulano se afaste de mim, eu quero que fulano sofra o que me fez sofrer. Ou seja, a gente acaba fazendo essa invocação e nós trocamos ou colocamos como sinônimo, né, a invocação pacto. E tem uma série que eu acho muito incrível, que é ficção, é bobeirinha mesmo, assim, que se chama Once Upon a Time. E lá tem todos os personagens de contos de fadas e todos vivendo um momento de uma bruxaria e de uma magia. E todo mundo vai vivendo uma cidadezinha dos Estados Unidos. E todos os personagens são ali uns moradores da vilazinha. Então, tem a Branca de Neve, tem a Bruxa Má, tem a Bela, tem a Fera, tem o Chapeuzinho Vermelho, tem a vovozinha, tem o lobo, ou seja, está todo mundo ali. Ou tem os anões. Mas tem uma figura muito peculiar ali que se chama Rumpelstiltskin. E ele ali faz o papel da fera, que é aquele que se apaixona pela Bela. E ele também é o mensageiro da morte, né? E ele fala ali no momento em que as pessoas procuram ele para buscar algo dos seus interesses, ou seja, um pacto, né? Um pacto via magia. E ele diz que toda magia cobra um preço, né? E eu acho, eu fiz toda essa passagem só para mostrar como em qualquer lugar a gente consegue coletar boas informações e bons ensinos. Toda a vez que nós nos associamos, nos consorciamos a uma energia, ela passa a fazer parte de nós. E é por isso que André Luiz, no seu contexto dessas obras trazidas por Chico Xavier até nós, ele começa um processo muito lindo, mostrando a nós o processo do suicídio inconsciente, daquele que leva a pessoa a não ter uma escolha, a fazer sem se dar conta que está fazendo. E aí ele nos mostra também, nos primeiros momentos, o processo em que se dá do julgamento, da condenação do nosso pensamento sobre nós mesmos. Sobre como terapia, assim, vai passando. A prece, o trabalho, a necessidade do estudo. E ele, a cada obra, ele vem mostrando uma maturidade enquanto ser espiritual. Então nós temos o Nosso Lar como uma obra muito singela, bela, aspas, simples, em relação às demais, claro. E aí chega no momento em que é entre o céu e a terra, entre a terra e o céu não, né?
entre a terra e o céu, e em que se coloca exatamente na condição a qual nós nos buscamos como espíritos, né? Que a gente busca o céu, nós estamos na terra e nós buscamos o céu, este céu que se transforma. E nada melhor do que começar essa obra chamando-nos a responsabilidades dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, das nossas ações e deste processo de consorciar-se a uma força, seja ela através do pensamento, seja ela através da vontade, ou seja ela através do inconsciente. Então, que esta obra possa ser de extrema valia, mas lembrem-se que tudo que nós realizamos aqui, de uma certa forma, é uma magia. E que a nossa magia sempre esteja voltada para a luz, para o amor, com base no perdão. Então, Jordali, você falou uma das coisas que eu ia citar, né? Porque a Carla tinha dito no final sobre essa força do pensamento, que a pessoa não desejou o autoextermínio, mas que no fundo ela tomou atitudes e ficou presa numa ideia fixa sobre isso e acabou acontecendo. E é o que você disse sobre André Luiz, né? Que ele falou do suicídio inconsciente, e para ele era tão inconsciente que os médicos do nosso lar falavam para ele, não é uma pena que você veio pelo suicídio, e ele ficava assim, não, mas eu briguei com o câncer, eu fui internado, eu fiz tratamento, eu não queria que isso acontecesse, né? Só que as atitudes dele falavam o contrário, né? E uma outra coisa que a Carla citou, que é sobre a palestra do Haroldo, que ele fala sobre o desejo central, também é na obra de André Luiz. Eu não estou bem certo se é no livro Libertação ou se é no livro Sexo e Destino. Eu vou pesquisar a exata a citação, né, até para a gente poder estudar aqui no próximo vídeo. Vamos encerrar, Jordelei? Você pode fazer as honras. Que este domingo seja iluminado e abençoado por todos vocês. A conversa aqui estava tão boa e que eu nem me dei conta do tempo do vídeo. Então, paz e luz a todos é o desejo de todos nós. Né, pessoal? Abraço a todo mundo. Tchau, tchau.